Queridos irmãos, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. A lição de hoje, que é a lição 9, tem como tema ter ou ser. Eis a questão. Ela é baseada no livro de Lucas, com os capítulos 17 e 18. Oremos para dar início ao nosso estudo. Senhor Deus, Paizinho querido, aqui estamos, Deus, mais uma vez para poder aprender, Deus, da Tua Santa Palavra, Deus, para entender aquilo que Tu queres para a nossa vida. Te pedimos, Deus, que Tu esteja com as famílias pastorais, Deus, toma o pastor Kleber, toda a sua família, Senhor, e também, Senhor, o pastor Edgar, que está internado, toma ele em Tuas mãos, cuide de sua saúde, Senhor, cuide de sua esposa, Deus, cuide da irmã Márcia, da querida irmã Márcia, que tem estado ao lado do Teu servo, Senhor, cuidando dele da melhor maneira possível. Também te pedimos, Senhor, com todos os demais pastores de nossa igreja. Te pedimos, Deus, que Tu tenha misericórdia de cada um deles, que Tu dê força para que eles possam continuar nesta obra tão grande, Senhor, fazendo a Tua vontade, Deus. Te pedimos, Senhor, que Tu coloque em nossos corações aquilo que Tu queres para que entendamos hoje dessa lição, Senhor. Que Tu nos ajude, nos dê entendimento, porque sozinho nós não conseguimos nada. Te agradecemos por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, em Lucas, falando de ser ou ter, vamos ler Lucas 18, dos versículos de 18 a 25. Aí ele vai nos mostrar o perigo das riquezas. Não é o problema a riqueza, mas o perigo de ter a riqueza como uma coisa principal da nossa vida. Leiamos. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isto tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: Os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Bom, Jesus, naquele momento ali, ele não estava condenando o fato daquele jovem ser rico. O problema é que Jesus, ao conhecer o coração desse jovem, sabia que aquele jovem, ele amava a riqueza acima de todas as demais coisas. E o Senhor já sabia disso ao indagar aquele jovem, ao falar com aquele jovem. Observe que a palavra de Deus nos mostra diversos homens que eram segundo o coração de Deus e que eram ricos. Então, Jesus, a palavra de Deus, ela não condena a riqueza. Vamos a alguns exemplos. Jó era um homem segundo o coração de Deus. Então, leiamos Jó 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Então, observe que a palavra de Deus mostra que Jó era rico e ele era um homem temente a Deus. Então, não há contradição alguma em ser rico e herdar a vida eterna, não há problema. Também poderemos citar Abraão, em Gênesis 13, 2, que diz: Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Ou ainda, em Gênesis 30, 43, que diz: Assim, Jacó tornou-se extremamente rico e chegou a possuir enormes rebanhos de ovelhas e cabras e a ser proprietário de muitos escravos. Aí aqui fala de Jó, né? Após o sogro dele
tentar enganá-lo e mostra que Jacó, era um homem muito rico. Então, falamos aqui que Jó era muito rico, que Abraão era muito rico e que Jacó era muito rico. Então, o problema não é ser rico, o problema é fazer da riqueza o seu Deus. Isso que é o grande problema. Então, continuando, que Deus não condena a riqueza, ele condena o amor ao dinheiro. Alguns versículos tratam disso, leiamos. 1 Timóteo 6:10 nos diz: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, observe que o amor ao dinheiro que é o mal. Ainda em Lucas 12:15, lemos: e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. E aí é personificado o Mamon, que na verdade o termo Mamon ele significa dinheiro ou riqueza de uma maneira geral. E os sírios, dentre tantos outros deuses, eles adoravam ao deus Mamon, que era o deus do dinheiro, o deus da riqueza. E aí a palavra de Deus aqui está dizendo que nós não podemos servir a Deus e servir ao dinheiro, porque quando a pessoa tem muitos bens e coloca naquilo ali seu objetivo de vida, ele não consegue servir a Deus, não tem como. A palavra de Deus fala que onde estiver a nossa riqueza, ele estará no nosso coração. Se a gente pensa que a nossa riqueza está no dinheiro, nos bens, nas propriedades, nosso coração estará ali e não estará livre para cultuar a Deus e para servir verdadeiramente ao Senhor. Continuando. Agora vamos falar do próximo tópico da revista, que é humildade. A humildade, ela deve preceder o perdão. Sempre que uma pessoa se julgar muito melhor que os outros, se julgar superior, ela vai achar que ela não precisa perdoar e nem ser perdoado. Porque ela pode pensar coisas do tipo: eu sou rica demais ou importante demais e eu não preciso de ninguém. Então eu não tenho nem que perdoar alguém e nem ser perdoado. Eu sou autossuficiente. Você imagina se Jesus pensasse assim, se ele não nos perdoasse, né? Ai de nós. Mas isso não é verdade. Jesus, ele perdoou, inclusive, aquele que o estava crucificando, aqueles que o estavam crucificando. Olha, em Lucas 23, lemos: ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, uma à direita, outra à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, observe que Jesus mesmo, sendo todo-poderoso, ele perdoava inclusive aqueles que lhe estavam matando. Naquele momento, mesmo assim, o coração dele era e é tão puro, o puro amor, que ele estava pedindo ao Pai que perdoasse aquelas pessoas. Bom, perdoar é fácil? Com certeza não. Com certeza não é fácil. Mas a ausência do perdão no nosso coração nos torna indignos da graça do Senhor, da graça de Jesus. Olha o que diz Lucas 17, 3º e 4º versículos. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então, vê que o Senhor, ele fala que devemos perdoar. Quando Jesus fala isso, essas palavras, isso pareceu
tão difícil aos discípulos que eles lhe pediram. Continuando no versículo 5 e 6. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Então, quer dizer, a gente precisa do Senhor para que tenhamos um coração puro a ponto de perdoar. Perdoar uma, duas, três, tantas vezes quanto forem necessárias. Então, observa que isso realmente é difícil para o ser humano. Mas quando nós pensamos que não estamos sozinhos, que o Senhor nos purificará para que tenhamos um coração puro para perdoar, então percebemos que isso se torna possível. Não é fácil, mas é possível. E em João 14:20, lemos: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então vê que a palavra de Deus, ela diz que nós precisamos amar ao próximo. E é uma ordenança do Senhor. E agora vamos falar do reino de Deus, da vinda do reino de Deus. O reino de Deus, ele é um reino que ele é diferente de tudo que se conhecia até então. Antes, no Antigo Testamento, os reinados, eles eram conquistados à força, com grandes exércitos, com carros, cavalos, cavaleiros, com um rei que era um bravo guerreiro, que ele ia na frente da batalha, ele era o general do exército e estava ali à frente, disposto a tudo por aquele reino, aquele reinado. Só que o reino do Senhor é completamente diferente, ele se apresentou de uma maneira completamente diferente. Por isso, muitos tiveram dificuldade de entender que aquele era o Salvador que havia sido prometido. O reino do Senhor, ele foi instituído pelo amor e não pela força de carros, cavalos e cavaleiros. Apesar do Senhor dispor disso, como a gente viu após a oração de Eliseu, que está relatada em 2 Reis 6, que Eliseu orou e pediu para que o Senhor abrisse os olhos do jovem para que o jovem pudesse ver o grande exército do Senhor, em carros, cavalos e cavaleiros, carros de fogo, que estavam ao redor de Eliseu e do jovem rapaz. Então observe que o Senhor não precisa disso, apesar dele ter. Aos olhos do homem, parece uma grande contradição. Como ser um rei humilde, apesar de ter todo o poder. Então, tá aí a grande diferença do reino de Deus. É um reino instituído através do amor. Em Lucas 17:20, lemos: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, o reino de Deus, ele é nos nossos corações, daqueles que aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Então o reino está instituído dentro do nosso coração. Isso é muito difícil entender, né? Essa dicotomia entre ser e ter. Vivemos em um mundo de aparência, onde só importa ter dinheiro, ter muitos seguidores nas redes sociais, ter curtidas, ter diplomas, isso tudo. Ter um corpo escultural, ou ter muitos carros, motos, ou seja lá o que for. Mas no reino de Deus, como nós vimos, não importa isso. Importa que sejamos humildes. Então precisamos ser ao invés de ter. Lucas 17, que faz parte da nossa lição, dos versículos 25 a 37, nos diz: mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem.
Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. E aí ele continua: assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e outro deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra, pois estarão no campo, 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. E ainda agora eu estava falando que o reino de Deus é no nosso coração, porque ele é individual. A palavra de Deus fala que quando o Senhor voltar, ele fala que podem ter 2 mulheres juntas, uma será levada e a outra não. Pode ter um casal deitado em sua cama, um vai ser levado e o outro não. Ele é um reinado que vai ser instituído no meu coração no momento que eu aceitar a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Então, não vou conseguir a salvação através do meu pai, da minha filha, do meu marido, do meu irmão, do meu colega, do meu pastor, de ninguém. É individual. Então, eu preciso ser. Ser o quê? Ser um servo fiel. Eu não preciso ter. Já vimos que não há problema algum em ter riquezas, mas eu não posso me estribar nas minhas riquezas. Eu tenho que confiar no Senhor. Continuando. Ainda continuando na nossa lição, está escrito que nós precisamos ser puros como uma criança para podermos entrar no reino de Deus. Isso foi descrito em Lucas 18, de 15 a 17, como leremos. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse. E os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Então, o reino de Deus, ele não tem espaço para um jovem tal qual aquele que se entristeceu ao ouvir de Jesus que precisava doar os seus bens para herdar a vida eterna. O reino de Deus, ele tem que ser, para herdarmos a vida eterna, precisamos ser como uma criança pura, coração puro, que a palavra de Deus acabou de nos falar, que das crianças é o reino de Deus. Então, precisamos cuidar para que o nosso coração esteja sempre puro. Continuando ainda no finalzinho da nossa lição, a revista nos diz: para guardar no coração. Primeiro, a humildade. Humildade nos conecta com Jesus e potencializa a nossa fé nele. Não se pode manter intimidade com Jesus e ao mesmo tempo ser orgulhoso. Claro, não cabe. Importante entender o princípio da humildade como sendo uma obediência ao próprio exemplo de Jesus, o rei que se fez servo. Então, o próprio Jesus, ele nos deu um exemplo. Ele, sendo rei, senhor de tudo, ele se fez servo. O próximo que ele dá quer aprender a valorizar o ser em vez do ter? Em outras palavras, a ser mais como uma criança e menos como um jovem rico? Então, pratique a disciplina da oração. Só orando ao Senhor
para que ele possa nos ajudar. Assim como os discípulos, ao ouvirem Jesus falando, eles pedem, Senhor, aumenta a nossa fé, porque do jeito que o nosso coração é, Senhor, nós não conseguimos. Então temos que orar ao Senhor, porque realmente, como seres humanos, nós não vamos conseguir alcançar isso. Só conseguimos ter através da misericórdia do Senhor. E, por último, ele fala que a oração expõe as nossas necessidades diante de Deus. Ela é a atitude de quem pede, como o cego em Jericó, que pediu a Jesus, ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só pode receber misericórdia quem permite que Jesus entre em sua própria miséria pessoal. É o sentido literal da palavra misericórdia, a saber, ter o coração na miséria do outro. Então, precisamos da misericórdia do Senhor. Sem ela, não conseguiremos jamais alcançar isso. Para fim de conversa, que é o último tópicozinho da revista, lemos: não estou aqui sacralizando a pobreza de forma alguma. Ou seja, ele não está dizendo que a pessoa precisa ser pobre, que aquilo ali é sacro, que é santo. Não, nada disso. Homens de Deus no passado serviram o Senhor sendo ricos. Inclusive, nós citamos alguns exemplos, né, de Jó, de Jacó, Abraão. Então, ele fala, mas quem coloca o seu coração na riqueza não pode absolutamente seguir o Senhor Jesus. Você pode possuir riquezas, mas elas não podem possuir você. Então, o Evangelho de Jesus é uma proposta de despojamento natural de todas as distrações que lhe embaçam a visão do reino de Deus. Então, é isso. Tudo que atrapalhar a minha comunhão com o Senhor, seja lá o que for, eu preciso largar, né? Eu posso fazer faculdade? Sim, pode, deve. Eu posso fazer um mestrado, doutorado? Sim, com certeza. Mas isso nunca pode tomar o lugar principal na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Eu posso ser rica? Posso, mas isso também não pode tomar o papel principal na minha vida. Eu posso cuidar da minha saúde, do meu corpo? Sim, mas primeiro é o reino de Deus, primeiras coisas do Senhor. E a palavra de Deus diz que as demais coisas nos serão acrescentadas. Bom, então, isso, que tenhamos humildade o suficiente para pedirmos ao Senhor, né, a misericórdia, para perdoarmos os que nos ofendem e, de igual maneira, sermos perdoados, assim como a oração do Pai Nosso. Então, vamos orar, encerrando o nosso estudo. Pai nosso, Senhor, que estás no céu, obrigada, Deus, pelo teu grande amor, pela tua misericórdia, Senhor, pelo teu cuidado conosco, Deus. Sabemos que, apesar de não merecermos, Senhor, a salvação, através do teu amor, da tua misericórdia, alcançamos, Senhor, no momento que nos rendemos aos teus pés e falamos que tu é o nosso único e suficiente Salvador, que nós não precisamos, Deus, de mais nada e de mais ninguém, Senhor. Obrigada, Deus, porque tu tem cuidado de nós, tu tem cuidado dos enfermos da tua igreja, Senhor, de uma maneira geral. Muitos que estavam internados tiveram alta essa semana. Muitos, apesar de internados, assim como o nosso querido pastor Edgar, têm sentido o teu cuidado, o teu carinho, o teu conforto, Senhor, e tu tens estado conosco, Senhor. Jesus, tem misericórdia de nós, completa, Deus, em nossos corações aquilo que eu, pela minha pequenez, Senhor, não consegui falar. Obrigada, Jesus, por tudo, e recebe, Deus, o culto que daqui a pouco prestaremos a Ti, Senhor. Obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém.